Bronquiolite. Está Jabuticabal está com um surto desta doença, né? E para saber um pouco mais sobre o que é a bronquiolite, sintomas comuns, sinais de alerta e o tratamento e a prevenção desta doença, o Jornal 101 abre o contato com a médica pediátrica da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Jabuticabal, Camila Grota. Camila, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. Eu queria que você primeiro explicasse o que é a bronquiolite, o que ela afeta e quem mais ela afeta, crianças ou adultos? A bronquiolite é uma doença que é a inflamação dos bronquíolos. O que é o bronquíolo? É uma estrutura que fica dentro do pulmão, onde tem que passar o ar para chegar até o pulmão para fazer a troca gasosa, né? Chegar o oxigênio no pulmãozinho da criança, né? Principalmente. Mas, quando a gente tem uma inflamação dessa parte, o ar começa a passar com muita dificuldade nesse local. E aí é onde a gente gera os sintomas respiratórios da bronquiolite, né? Ela afeta principalmente crianças, né, de menores de 2 anos, que é a faixa etária principal, e é causada por vírus. O principal deles é o vírus essencial respiratório, mas pode ser por influenza, covid, para-influenza, metapneumovírus e alguns outros vírus, adenovírus, alguns outros que às vezes a gente não pega no nosso rastreio inicial, mas a clínica do paciente mostra pra gente que é uma provável bronquiolite, né. Quais são os sintomas mais comuns da bronquiolite? Os sintomas mais comuns são falta de ar. Primeiro ela pode começar, na verdade, com sintomas leves como um resfriado, né. Então primeiro, segundo, terceiro dia você pode ter tosse, coriza, congestão nasal, sintomas bem leves, mas ela piora do quinto ao sétimo dia. Então, quando você percebe que a criança, lá para o quarto dia de doença, começou a dar uma piorada ao invés de uma melhorada, né, então tem desconforto respiratório, como que vê? Às vezes o pescocinho começa a afundar para respirar, a costelinha ali embaixo, né, começa a entrar para respirar, a criança fica mais prostrada, muito cansada. Esses são os principais sintomas. Então pode começar como uma gripe leve, mas do quarto para o quinto dia pode começar uma evolução de piora, né, uma dificuldade de respirar maior, e aí a gente tem que procurar atendimento médico com certeza. Camila, sinais de alerta. Você falou que a partir do quarto, quinto dia pode haver uma piora. Esses sinais de alerta, quais são os sinais de alerta para levar a criança até uma unidade de pronto atendimento, até um pronto-socorro? Então, sinais de alerta, né, como eu disse, essa retração, né, da fúrcula, né, então o pescocinho começar a afundar, perceber um padrão diferente respiratório, como a costelinha também começar a entrar mais na respiração, né, uma frequência respiratória aumentada, uma prostração, criança pequena às vezes começa a ter muita dificuldade para mamar e fica cansada para mamar, então você repara que elas diminuem o xixizinho na fralda, né, então começa a ter a fralda não começa a não encher, a criança fica mais prostrada, esses são sinais de alarme para a gente procurar emergência. Tem até assim, às vezes a criança fica roxinha, que eles falam, né, que é cianótica, que a saturação cai, mas quando tá nesse nível também, assim, já tá um pouco mais grave, tem que correr. Então, a primeira coisa é um desconforto respiratório, mesmo que leve, tem que levar para avaliar. Qual que é o tratamento e a prevenção da bronquiolite, Camila? Eu acho que isso que é o mais importante agora neste momento. O tratamento, né, até muitas mães acham estranho, porque a bronquiolite é uma doença viral, então a gente não consegue melhorar ela com antibiótico. Ela não melhora com esse tratamento. A gente na verdade, o vírus ele tem o tempo dele de atuação. E o da bronquiolite, por exemplo, o vírus essencial respiratório, ele pode ter uma atuação de até um mês com secreção importante, né, mas não com esses sintomas graves. Então, quando a criança passa por esse período mais grave, que é do quinto ao sétimo dia, a gente tem que dar o suporte para ela passar por isso. Então, às vezes, precisa de oxigênio, né, às vezes precisa de um pouquinho de pressão positiva, que a gente fala no pulmãozinho, precisa lavar o nariz com mais frequência, precisa às vezes do broncodilatador, que é o salbutamol, que ele atua abrindo um pouquinho a via aérea ali do pulmão, para ajudar esse ar a passar em meio a tanta secreção que tem, né. E
E dentro disso a gente tem quadros leves e quadros mais graves. O que a gente tem tido muita dificuldade atualmente são com os quadros mais graves que precisam de internação, principalmente em CTI, né. Mas o tratamento é o suporte, exceto a influenza, que quando a gente vê que a bronquiolite é por influenza, a gente tem o Tamiflu para fazer, que é o oseltamivir, que é a medicação. Mas ela também não cura a bronquiolite, ela diminui um pouquinho a replicação viral e um pouquinho o tempo de sintomas e a gravidade, mas também não é a cura e é reservada só para influenza. Doutora Camila, existe vacina? Como é que funciona essa vacina contra a bronquiolite? Como é que é utilizada essa vacina? Quem é vacinado? Sim, essa é a parte mais importante. O SUS recentemente liberou a Abrisvil, né, que é a vacina da gestante. Ela é feita com proteína recombinante do vírus sincicial respiratório e ela está disponível na rede pública para todas as gestantes de 28 a 32 semanas, né. Então essa é a prevenção que a gente tem principalmente. Agora falando das crianças, nascidas já, dos bebês, né, o que a gente orienta principalmente nessa fase que a gente está passando por uma endemia, né, de bronquiolite, é evitar visita no período de menos de 3 meses, né, evitar pessoas gripadas próximas do bebê, evitar lugares de aglomeração e tudo mais. Agora o SUS também liberou recentemente a Beyfortus, que é uma outra vacina que já é para o neném, né, mas ela está reservada somente para prematuros, cardiopatas, crianças de alto risco, né, com broncodisplasia, que é uma disfunção do pulmãozinho, e é caso a caso essa. As ela também é disponível na rede particular, só que o valor é elevado e se a mãe se vacinar, ela não precisa fazer essa vacina do bebê. Então, hoje, a principal prevenção é a vacina da mãe, que é disponível no SUS e funciona como uma prevenção muito boa. Há quanto tempo tem essa vacinação das mães, Camila? Foi desde 2024 para 2025 já tem sido estudado e foi liberado em 2025 no particular. Mas no meio de 2025, em julho, por aí, ela começou a ser disponível no SUS já. Então, já está disponível há bastante tempo. A gente tem visto, às vezes, muitas mães de crianças internadas que não acabaram não tomando, não souberam da vacina, né. E, bom, mesmo que fizer a vacina, não quer dizer que vai impedir o neném de ter a bronquiolite, mas a gente tenta impedir quadros, graves, né, da doença. Doutora Camila, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. E para a gente encerrar, tem mais algum fato importante para falar sobre a bronquiolite? Eu acho que o importante é isso, assim, frisar, né, a vacinação das mães, que é a maior prevenção, evitar aglomeração, principalmente nesse período que a gente está passando de mais frio, essas doenças duram final de outono até o final do inverno, então, assim, ainda tem um período longo para a gente passar, então tomar cuidado, né, com visitas domiciliares, assim, com pessoas gripadas próximas, com aglomeração, acho que isso é o principal. E orientar, né, sinais de alarme, qualquer cansaço, achar que o bebê não está respirando bem, correr para avaliação, mesmo que não seja grave, porque a gente precisa ver essa criança para ver se está tudo bem. Jornal 101 esteve em contato com a médica pediátrica da UPA de Jaboticabal, doutora Camila Grota, que explicou mais sobre a bronquiolite, uma doença que já está com uma epidemia na cidade de Jaboticabal. Diego Quintano, para o Jornal 101.